Gabriel Frade, seja bem-vindo também nesse fórum. O Gabriel Frade é doutor em História da Arquitetura e da Arte pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAU. É professor de Teologia na Faculdade de São Bento, aqui também em São Paulo, e editor, não é? Nas edições Loyola. Ele era editor assistente, certamente, até o momento de terem feito essa apresentação dos nossos palestrantes, mas ele passou recentemente de editor assistente a editor das edições Loyola. Então, Gabriel, seja bem-vindo. Você tem também 40 minutos para a sua exposição. Obrigado, Padre Contieri. Obrigado, enfim, a toda a organização dessa live, né, o Unirio, Museu Arquidiocesano. Agradecer a presença da Hilda, do Percival, enfim, de todos aqueles que estão nos acompanhando também agora nessa live. E dizer que me sinto muito à vontade, porque estou entre amigos, né? Padre Contieri, amigo de longa data, Percival também, Hilda também, posso dizê-lo. E, por sermos amigos, acho que podemos quebrar um pouquinho a formalidade. E eu quero dizer aqui que eu estou com uma inveja danada do Percival, viu? Porque ele está com um ladeado de 2 anjos barrocos, com um fundo maravilhoso. Né? E a gente aqui, na nossa pobreza franciscana, vamos fazer o quê, né? Percival, grande amigo, e de fato, agora com muita sinceridade, com muita honestidade, eu pensei no que nós iríamos tratar, no que iríamos falar aqui nesta live. Me inspirei um pouco numa passagem do Evangelho de João Batista e Jesus. Há um certo diálogo em que João Batista diz: é preciso que ele cresça e eu diminua, né? Essa fala de João Batista depois vai inspirar coisas maravilhosas. Por exemplo, teremos aí todo o jogo, né, da data de 25 de dezembro, que é o nascimento de Cristo, o solstício de inverno na Europa. A questão também do próprio nascimento de João, como isso depois vai incidir na arquitetura, na arte, a ponto tal que teremos alguma igreja gótica, uma catedral na Europa, que fez de forma tal que, com o jogo do sol, né, um ponto luminoso marcasse exatamente a data, né, do solstício de verão, a data do nascimento de São João Batista, e toda essa dimensão cósmica, plástica, essa ideia, então, do jogo da luz de Cristo, que é o sol, ele quem deve aparecer, né? E por que essa fala? Porque o livro do Percival, um livro, como ele mesmo disse, já há muitos anos que estamos trabalhando nesse livro. Eu tive o grande privilégio de participar das primeiras conversas, quando ainda nem sequer estava em edições Loyola. É realmente algo que deve encher os olhos, é algo que deve crescer, é algo que deve aparecer, né? Por esse motivo, então, deliberadamente, eu preferi não trabalhar com imagens, mas trabalhar só com algumas ideias, com algumas pinceladas que gostaria de expor aqui também a vocês. E como se viu nessa avant-première, como costumam dizer os franceses, né, o livro do Percival é uma festa para os olhos. Parabéns, Percival. E agradecer também ao Padre Contieri, que gentilmente nos apoia para esse lançamento, que deverá ocorrer no dia 25 de janeiro. Não definimos ainda todos os detalhes, mas certamente a data é 25 de janeiro, na Igreja do Pátio do Colégio. É um local muito significativo, porque é o local de nascimento de São Paulo. São Paulo, como todo mundo sabe, está diretamente ligado à cidade, o nascimento da cidade, à ação da Companhia de Jesus, de modo que me enche de muito orgulho, posso assim dizê-lo, de estar aqui com o Padre Contieri, que de alguma forma é o sucessor de Nóbrega e o sucessor de Anchieta, que passaram ali pelo pátio, né? Então é uma honra muito grande para nós também aqui neste evento. Eu gostaria então de fazer uma fala partindo de alguns elementos já íncitos na fala do Percival, mas eu gostei muito de uma fala do Padre Contieri logo no começo, quando ele disse, abre aspas, a fé da Igreja se diz plasticamente, fecha aspas, né?
Essa frase, ela me fez imediatamente voltar à minha memória, uma homilia de Paulo VI, que eu acredito que é ainda insuperável em muitos aspectos, em relação à arte, a relação da arte com a própria vida do Paulo VI, uma missa que foi celebrada em 1964 pelo Papa Paulo VI, na Capela Sistina, e nessa missa, celebrada com os artistas, Paulo VI fez uma homilia memorável. Ele, pela primeira vez, vai pedir perdão em nome da Igreja aos artistas, né? Nós, quando temos essa imagem da Igreja que pede perdão, pensamos geralmente no Papa São João Paulo II, mas, na verdade, Paulo VI foi o primeiro, né? E, curiosamente, o primeiro objeto de pedido de perdão da Igreja é aos artistas. Isso é muito interessante, é muito curioso. E ele diz mais, eu separei aqui, infelizmente a homilia ela não está traduzida para a língua portuguesa, mas ela pode ser encontrada no site do Vaticano. O Paulo VI diz o seguinte, falando para os artistas, né? Estão lendo aqui a homilia: nós temos necessidade de vós, né? Vós artistas. O nosso ministério tem necessidade da vossa colaboração, pois, como sabeis, o nosso ministério é o de pregar e de tornar acessível e compreensível, antes, comovente, o mundo do espírito, do invisível, do inefável, o mundo de Deus, né? E ele continua a homilia a um certo momento e diz uma coisa que eu sempre achei isso impressionante. Ele vai dizer, então, e nós, se tivéssemos a falta do vosso auxílio, o ministério, o nosso ministério, o ministério do Papa, se tornaria, então, balbuciente e incerto, e teria necessidade de fazer um esforço, diríamos, de se tornar ele próprio um ministério artístico, antes de se tornar profético. Para, então, tomar força da expressão lírica da beleza intuitiva, ele teria necessidade de fazer coincidir o sacerdócio com a arte. Então, Paulo VI, de uma fineza, de uma intuição, de uma profundidade que chega mesmo a me comover, né? E por que eu falo isso? Porque Paulo VI está colocado, o Papa Paulo VI, num momento muito interessante, um momento de mudanças, de grandes mudanças na história da Igreja. Ele está, então, digamos, num período em que a Igreja ela tem que se confrontar agora com o mundo moderno, mas de uma outra maneira, né? Até então, a Igreja ela vem numa história de altos e baixos, né? O nosso, então, Percival fala de todo um período, que é o período pós-tridentino, o período da pós, pelo menos da primeira, né? A grande crise da Igreja, que é a Reforma, e depois aquilo que é chamado de Contra-Reforma, mais conhecido com esse nome, embora haja, enfim, uma certa dificuldade, muita discussão em torno desses termos, né? Mas o período mais conhecido, então, que ficou conhecido com esse nome, né? Contra-Reforma. Então, após esse grande período de crise, em que você tem personagens extraordinárias, personagens, por exemplo, como um Santo Inácio de Loyola, um São Felipe Neri, um São Carlos Borromeu, né? Carlos Borromeu, que será elevado a um cargo importantíssimo, ele muito jovem ainda, é sobrinho do cardeal, aliás, sobrinho do Papa, ele será o cardeal sobrinho, essa era a imagem, o termo técnico que se utilizava, e enquanto cardeal sobrinho, ele executava funções que hoje seriam, então, assimiláveis àquelas do cardeal, então, o cardeal que está à frente, né, de toda a política interna do Papa, e que tem um papel importantíssimo, né, nessa condução. E o Borromeu, que contra toda o uso, todo o costume que havia do nepotismo, ele é fruto do nepotismo, o Papa é, portanto, o seu tio, o Papa Pio IV,
ele envereda por um outro viés, né? Ele vai abraçar para si a causa do Concílio de Trento, ele vai abraçar para si toda a ideia de uma necessária reforma na Igreja que vive uma grande crise. Ora, esse período, então, resultará em criações, resultará não só do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista da catequese, da compreensão da própria Igreja. No caso do Borromeu, ele, por exemplo, foi meu objeto de estudo no doutorado, produzirá uma legislação única do seu gênero que tende a regular a arquitetura e as alfaias na Igreja, uma legislação que vai perdurar por muitos séculos na Igreja. Em 1577, ele lança, então, a assim chamada De Fabrica Ecclesiae, né? Toda uma tratativa, toda uma escrita destinada aos seus padres, que deveriam, então, construir igrejas, manter as igrejas, baseado, então, nessa normativa. Borromeu está muito ligado ao mundo medieval ainda, mas ele tem também elementos de grande modernidade. Nessa legislação, por exemplo, ele tem toda a preocupação, uma preocupação, aliás, muito moderna, nós diríamos, né? De calcular o espaço da igreja em função de quantas pessoas caberiam por metro quadrado. Né? Uma coisa extraordinária para aquele tempo e tantas outras que ele vai ali colocar nesse documento e que vai perdurar por muito tempo. Por exemplo, na própria Diocese de Milão, que é a Diocese de Carlos Borromeu, essa legislação ela vai vigorar até o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II que realizou-se no século XX, como se sabe, em 1960, na década de 60, melhor dizendo. Pois bem, logo, então, após esse primeiro período de grande austeridade do Concílio de Trento, de uma retomada, então, dos valores mais genuínos, de um espírito de contenção, de um ser, então, mais contido, a Igreja ela vai também lidando com a própria realidade e vai surgindo aí, por influências várias, a questão do barroco, que é esse estilo de grande festividade, né? Um estilo, enfim, como o Percival já nos apresentou, que salta aos olhos. E, por outro lado, o nosso ponto de partida da nossa fala é justamente também um ponto de ruptura, quando nós chegamos no século XVIII. No século XVIII, nós temos, então, uma igreja que se depara com um mundo que muda vertiginosamente. Mais uma vez, né, 200 anos após o Concílio de Trento, situações novas, situações de grande mudança e que vão demandar da igreja, digamos, soluções, que vão demandar, por parte da igreja, abordagens que, por fim, serão tomadas, mas que, como veremos, talvez nem sempre tenham correspondido às necessidades do momento. Falamos do século XVIII, só para que você tenha uma ideia, de um ponto de vista interno à igreja, para dizer o ponto de ruptura, né, o terremoto que está acontecendo, é o século da supressão da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, que será supressa, então, em 1773. Mas é o século também da Revolução Francesa, né? Então, essa quebra, essa ruptura, essa separação que começa a ocorrer entre o mundo e a igreja de uma forma até então desconhecida, por um certo sentido, para aquela geração, né? E a reação da igreja frente a essa ruptura, frente a esses estremecimentos que estão ocorrendo tanto internamente quanto externamente, as questões que aqui tratamos, temos plena consciência que elas são de uma complexidade abissal, mas que, por razões, então, do nosso tempo e do momento que aqui estamos, ao qual estamos dedicados, estamos esquematizando só para termos uma ideia, né? A igreja ela procura dar, então, suas respostas, e a resposta é de fechar-se mais em si, e perante esse mundo que questiona, esse mundo moderno que surge, né, a igreja tende a condenar. Então, nós teremos aí, mais à frente, um pouco, já quando estamos entrando no século XIX, o século seguinte, ações do papado, ações da própria igreja, que são ações de condenação.
Então, por exemplo, a figura do Papa Pio IX, quando tem, por exemplo, a emissão da encíclica Quanta Cura, ou famosíssimo até Syllabus Errorum, né? A lista dos grandes erros com os quais a Igreja não podia compactuar, erros atribuídos a esse mundo moderno, né? Então, é uma lista de 80 erros, para se ter uma ideia. E o Papa Pio X, por sua vez, também vai condenar explicitamente o modernismo, assim chamado, com a encíclica Pascendi. A ponto tal, por exemplo, me permito aqui ler um trecho da encíclica Pascendi. Estamos, então, logo aí em 1907, início do século XX. O Papa diz o seguinte: no entanto, não basta impedir a leitura ou a venda de livros maus. Cumpre, outro sim, impedir-lhes a impressão. Usem, pois, os bispos a maior severidade em conceder licença para a impressão. Haja, portanto, em todas as cúrias episcopais censores para a revisão dos escritos em via de publicação. O censor dará o seu parecer por escrito. Se for favorável, o bispo permitirá a impressão e por aí vai, né? Então, uma condenação, por exemplo, na impressão dos livros, na circulação de determinadas ideias, uma retomada quase, então, do Index Prohibitorum, ou seja, a proibição de determinados livros. Isso tudo, estou dizendo, porque terá implicações também na concepção da arte, na concepção da arquitetura. E essas ideias, né, elas, de alguma forma, se atrelam a essa dúplice realidade na Igreja. De um lado, uma tendência de manter, de fechar, de conservar, um temor pela novidade, e, do outro lado, a necessidade de corresponder às necessidades imediatas, né? E aí me parece parece-me perceber na frase que o Percival utilizou na sua fala, quando fez menção à expressão o modo nostro, o nosso modo de construir, o nosso modo de fazer a arte, enfim, ligado à ação da Companhia de Jesus, mas o próprio Percival dizia também, e não é somente ele que diz, mas a própria obra que permaneceu grita, né, que esse modo nosso, no fim, não era uma regra tão rígida assim, a ponto de não se amoldar às necessidades locais, né? Bom, de alguma forma, com a arte nesse período, então, vai acontecer isso, ou seja, estamos vindo de um momento em que a identidade católica ela é forjada no barroco. Há um certo momento em que haverá uma exasperação e há uma retomada de outros estilos, chamados neos, no início do século XX. Basta pensar que em São Paulo, por exemplo, a Catedral da Sé, que é um neogótico, né? Que é do início do século XX. Mas todos os estilos ancorados no passado, há uma dificuldade de abertura. E essa dificuldade também ela se dá em função, né, da Igreja ter passado por esse trauma muito grande na sua relação com o mundo. É por isso, então, que nós vamos encontrar uma fala do Papa Pio XI, estamos, então, em 1932, quando o Papa se refere à arte moderna, à arquitetura, enfim, e se diz o seguinte: a modernidade não deve ser admitida nas novas igrejas. Olha que interessante. Em 1932, Papa Pio XI condenando expressamente a modernidade. Não deve ser admitida nem nas novas igrejas e muito menos na transformação ou decoração daquelas existentes. Por isso, então, nós vamos entendendo, né, que aqui no Brasil, por vários motivos, mas um dos motivos também que nos faz ter essa identificação muito forte com o barroco, né, é também este, ou seja, a dificuldade que a Igreja tinha, por razões várias, naquele contexto histórico, de estabelecer um diálogo, de se abrir, não é, para novas ideias, para novas exigências, né, que estavam aí colocadas. Então, temos um Papa Pio XI muito sisudo que condena. É preciso esperar o quê?
o Papa Pio XII, que dará uma definição mais clara e vai começar um processo de abertura para dizer, olha, gente, então não precisa ser somente barroco, não precisa ser somente os estilos, não é? Os neos, vamos assim dizer, mas a arte moderna também é admissível nas igrejas. Encontramos essa fala do Papa Pio XII na famosa encíclica Mediator Dei, quando ele diz o seguinte, uma encíclica de 1947, o que dissemos da música se aplica a outras artes, especialmente à arquitetura, à escultura e à pintura. Não se devem desprezar e repudiar genericamente por preconceitos as formas e imagens recentes, mais adaptadas aos novos materiais com os quais são hoje confeccionados. Eu me lembro aqui, por exemplo, de uma situação em que se consultava o Santo Ofício, melhor, a congregação para a liturgia do culto divino, sobre se seria admissível construir uma igreja com concreto armado ou não, porque o concreto, naquele momento, era um material novo, né? E a resposta foi muito curiosa, dizendo que sim, não, tudo bem, pode ser, mas pelo menos os batentes da porta da igreja devem ser de pedra, né? Porque era sempre o elemento que pudesse traduzir a estabilidade do culto. Sendo o concreto, naquele momento, um material muito novo, não se conhecia direito, se achava que aquilo poderia não ser utilizado para passar esse simbolismo da estabilidade do culto, por exemplo. Bom, mais à frente, então, o Pio XII volta a falar, não é, da arte moderna, mas, ao mesmo tempo, sempre fazer uma certa admoestação em relação ao abuso dessa arte, né, que às vezes pode ser uma coisa feia e algo que não traduz propriamente aquilo que é o pensamento da igreja, aquilo que é a tradição, né, da igreja. E, curiosamente, logo em seguida, nós vamos ter, então, a instrução do Santo Ofício, nas palavras do Dom Clemente Sná, que era um bispo aí do Rio de Janeiro, muito importante para a história da liturgia do Brasil. Dom Clemente dizia, o Santo Ofício é o bicho-papão dos padres, né? E a instrução do Santo Ofício, que é interessantíssima, vai nessa linha de uma abertura para a arte moderna, mas uma abertura pero non mucho, né? Há uma certa uma no cravo, a outra na ferradura, né? Essa publicação que eu mostrei aqui é uma publicação bastante rara. Ela tem o texto da instrução, mas foi publicada pelo Vaticano juntamente com um anexo. E esse anexo tem vários textos de autores da época que o texto, o anexo é intitulado dessa forma, Em defesa da arte religiosa, em defesa da fé. E, a certo momento, um dos autores ali diz que era inadmissível, por exemplo, que um Pablo Picasso, comunista, pudesse pintar uma igreja da cristandade, uma igreja católica, né? Então, era esse um pouco o humor que a gente encontrava em meio a esses autores, e isso nos dá uma ideia também de por que esse documento ele representa uma abertura, mas, ao mesmo tempo, é mais um ponto de equilíbrio. Então, essa dificuldade, né, de se abrir para o novo, isso, enfim, se vê claramente. Um ponto de inflexão, então, após a morte do Papa Pio XII, é a convocação do Concílio Vaticano II e o surgimento, então, do Papa João XXIII, em primeiro lugar, mas logo em seguida o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI, então, passa, de fato, das palavras para os atos, não é? O Papa Paulo VI vai fazer algo que talvez pudesse ser comparável apenas à ação do Papa Júlio II no Vaticano. Então, Papa Júlio II, estamos falando da época, né? Então, entre o século XV e século XVI, o início da construção da nova Basílica de São Pedro, que naquele momento, pelos textos que nós temos, foi um momento difícil. O Papa também foi muito criticado porque ele pôs abaixo a primeira basílica, a Basílica
antiquíssima, aquela construída por Constantino, né? Então ele põe abaixo essa basílica para construir a nova, que terá toda uma história, todo um trajeto, né, com as intervenções dos mais famosos nomes que temos em mente, né, desde Michelangelo, Bernini e assim por diante. O Papa Paulo VI, então, fará algo dentro das proporções bastante similar, ou seja, esse diálogo com as artes e essa abertura para o novo, como teve Júlio II. Dentro, então, de um contexto, claro, muito diferenciado, o Paulo VI pedirá para se construir uma sala de audiências, né? A famosa Sala Nervi. Nessa Sala Nervi, tem esse nome por causa do arquiteto italiano, o Papa do Concreto da época, né? Que vai, então, idealizar esse enorme salão. Nesse salão temos, talvez, em mente a imagem mais famosa que ali está, que é aquela escultura do Cristo ressuscitado, que fica ao fundo quando o Papa recebe as multidões para fazer uma audiência, uma catequese. E essa escultura, que é do Pericle Fazzini, que representa, então, o Cristo no momento da sua ressurreição, é algo extremamente moderno, algo que foi pensado e repensado para aquele espaço, mas que mostra bem essa coragem, esse arrojo da figura do Paulo VI como um Papa que, de fato, abriu-se para a modernidade no campo das artes, no campo da arquitetura, com esse exemplo, portanto, da Sala Nervi, com esse exemplo do Pericle Fazzini, mas também com o exemplo do Giacomo Manzù, que vai fazer as novas portas da atual basílica, em que ali se pode ver claramente a arte moderna também na Basílica de São Pedro. Olha, por que falamos tudo isso? Qual é o ponto de ligação, até mesmo com a fala do Percival? Talvez a expressão melhor é aquela que encontramos no primeiro documento do Vaticano II, que é a Sacrosanctum Concilium. Essa Constituição, que é importantíssima para a liturgia, ela, no seu capítulo 7º, no número 123, dirá solenemente a seguinte coisa. Ela vai dizer: a Igreja nunca considerou um estilo próprio seu, mas aceitou os estilos de todas as épocas, segundo a índole e condição dos povos e as exigências dos vários ritos. E o texto depois continua. Então, essa expressão que ela é muito importante, ou seja, a Igreja nunca considerou um estilo como próprio seu, mas ela está aberta à recepção dos mais variados estilos, das mais variadas culturas, na medida em que esses estilos, na medida em que esses incrementos possam expressar aquilo que é a fé da Igreja, aquilo que é a fé no ressuscitado. Hoje nós carecemos muito, hoje temos estudos, aqui já foi falado logo no início, né, dos vários pesquisadores, dos vários estudos que há no campo da arte sacra, o que para nós é uma satisfação, um orgulho de ver que temos aí pessoas que se dedicaram toda uma vida, né, como Percival e outros mais, mas também pessoas que estão iniciando nas suas pesquisas. Isso é algo muito gratificante para todos nós, sem dúvida, mas é preciso dizer que há campos ainda por explorar, há campos ainda por se aprofundar nesse quesito, né, da relação da arte com a fé. Né? Hoje, mais do que nunca, nós necessitamos de retomar essa tradição da Igreja, essa tradição, portanto, aberta à realidade, aberta ao diálogo com o mundo, mas capaz de iluminar, capaz de semear no mundo a boa notícia. Não é? E, portanto, temos necessidade de artistas, de arquitetos que consigam ter essa intuição de olhar para essa tradição e traduzir isso de forma plástica. E, novamente, aqui a fala do padre Contieri, a fé da Igreja também se diz plasticamente. Né? Então, a necessidade de espaços mistagógicos. Nós, aqui, em Edições Loyola, devemos publicar no próximo semestre um livro intitulado A Mistagogia, um livro excelente, recomendo muito. Né?
em que o autor, o Enrico Mazza, um grande especialista italiano, vai discorrer sobre essa forma, né, que surgiu por volta do quarto século na Igreja. É um momento de grande fermento, um momento de grande criatividade, um momento de grande diálogo da Igreja, né, em que ela encontra formas e maneiras para ler a realidade e para produzir, tanto de um ponto de vista da catequese, da liturgia, mas também da arte, elementos capazes de dialogar com os fiéis ou com aqueles que querem se aproximar da fé. Né? A palavra mistagogia, sem entrar em todas as discussões, né, que aí estão em ato ainda hoje, mas ela tem um pouco essa ideia de introdução, de iniciação ao mistério. Então, essa iniciação ao mistério, ela não se reduz, e isso é o interessante, né, nesse período da Igreja Antiga, não se reduz apenas à catequese, mas se vê claramente que há toda uma estrutura, um sistema, há uma unidade entre aquilo que se celebra, aquilo que se catequiza, aquilo que se vive e aquilo que se externa de maneira artística e arquitetônica. Não é? Então, alguns artistas procuram hoje, nós sabemos de alguns, realizar esse ideal, essa grande unidade, não é? Também na sua arte. Talvez o padre Contieri pudesse até falar-nos aí alguma coisa sobre o pátio do colégio e toda a reestruturação que foi feita daquele espaço, que, como se sabe, não é um espaço originário, não é? A igreja originária do pátio do colégio, ela infelizmente foi derrubada há muitos anos atrás e foi feita uma reconstrução muito recentemente daquilo que teria sido a antiga igreja do pátio, e por isso mesmo foi possível fazer uma reestruturação desse espaço. E nessa reestruturação, ou melhor, uma fala mais geral, então, nessas abordagens ao espaço, à arte, não é necessário simplesmente copiar os modelos do passado, mas é possível reinterpretá-los, é possível utilizá-los também. Hoje podemos ter essa liberdade, assim eu creio, mas sempre pensando de uma maneira em que esses mistérios, não é, possam ser comunicados. E aqui eu gostaria de encerrar a minha fala voltando a essa homilia de Paulo VI, que é maravilhosa. Aqueles que conhecem o italiano ou mesmo o espanhol poderão ler essa homilia, eu recomendo muito, no site do Vaticano. Se alguém quiser anotar, é uma homilia do dia 7 de maio de 1964. O Paulo VI diz para os artistas, né, que faz o meia-culpa, dizendo há quanto tempo, né, que nós não explicamos a vocês as coisas que fazem pular o coração de alegria. Né? Nós vos abandonamos, vai dizer o Papa Paulo VI. Que fala maravilhosa, né? Ele vai também depois puxar a orelha dos artistas, também reconhecer que os artistas abandonaram a igreja, isso também é um fato. Mas, naquele momento, ele diz isso, né? Ou seja, há quanto tempo nós não deixamos de falar a vocês a beleza da fé cristã, né? Esses mistérios que fazem o nosso coração pular de alegria. Então, essa inspiração de Paulo VI me parece muito atual, me parece algo que devemos buscar. E como é que se consegue isso? Bem, claro, não é estritamente necessário que aqueles que produzem arte sacra ou arquitetura tenham uma fé cristã, não é? Mas diria eu, extremamente desejável que houvesse artistas, que houvesse arquitetos, né, imbuídos dessa fé cristã. E como se faz, então, para passar às pessoas em geral essa visão através da arte, citando novamente aqui Paulo VI, fazer com que esse ministério, então, se torne artístico? Bem, o estudo ajuda, é claro, e é necessário, é importantíssimo conhecer, mas ter, aqui eu diria, me permitiria fazê-lo, ter uma experiência de fé adulta com o ressuscitado, né? Passar, talvez, de uma devoção, que é uma coisa boa, naturalmente,
mas para um nível mais profundo da fé, que atinge, de fato, a nossa existência. Fazer essa experiência hoje me parece algo deveroso, algo necessário, de modo que possamos ter pessoas que consigam traduzir, né, para o outro essa esperança, essa às vezes é difícil até formular, não é? Mas enfim, essa alegria de que é possível, de que há algo mais para além deste mundo, às vezes caótico, deste mundo cinza, por vezes, que vivemos, não é? Então, eu terminei a minha fala dizendo que é mais do que necessário nós olharmos para o passado, olharmos para a tradição, mas também essa tradição só terá sentido, e ela mesmo, de alguma forma, pede isso, se olharmos para frente, se olharmos para a nossa realidade, né? Então, creio que o grande desafio hoje seja justamente esse, continuar aquilo que os outros fizeram, de alguma forma. Os jesuítas, heroicamente, trabalharam, fizeram, construíram, produziram arte, sempre no intuito de atingir o outro, não é? De uma forma positiva. Também creio eu que essa tarefa cabe também a nós, no nosso hoje, não pura e simplesmente repetindo, mas abrindo-se a uma experiência, a partir de uma experiência muito séria, é claro, a essa novidade, abrindo-se sempre ao novo. Era um pouco isso que eu tinha para dizer. Gabriel, muito obrigado por sua contribuição, acho que preciosa. Talvez a gente pudesse dizer isso, não é? Deus, não é? Não pode ser dito no conceito. Deus só pode ser dito numa história, não é verdade? Só pode ser dito numa narração. Andrea de Sanfiore, já no século XII, início do século XIII, vai dizer que a teologia está contida na narração da Escritura. Não é? Eu tenho a impressão que hoje está em crise não somente a transmissão da fé, mas está em crise a fé mesma. E eu acho que esse fórum é o lugar para a gente poder dizer isso. É a transmissão, mas é a fé mesma que está em crise. E há muitas, a gente poderia dizer, razões ou muitos motivos, na verdade, que estão na raiz desta crise, muitos dos quais nós vemos estampados nos nossos jornais, revistas e etc. Na verdade, muitos dos motivos, mas eu creio que um dos fatores que não é comumente tematizado é o abandono por parte da igreja da cultura. Na verdade, da cultura, uma vez que a igreja foi uma grande produtora de cultura, não é? Como muito bem enfatizou o Percival dizendo dos jesuítas, mas se a gente abrisse o leque, meu Deus do céu, quanta cultura, não só a igreja produziu, mas preservou, não é verdade? Preservou, inclusive, uma cultura que é não católica. Eu tenho a impressão que, eu acho que esse fórum que nós estamos fazendo, promovido nessa parceria do Museu de Arte Sacra da Arquidiocese do Rio de Janeiro com a Unirio, ela é uma grande contribuição também para a igreja, no sentido de que o discurso da fé ou o discurso sobre a fé, sem mover os sentidos, não vai entrar no coração do ser humano. Não entrará no coração do ser humano, portanto, não será capaz de transformar qualitativamente a nossa existência. A arte sacra é uma maneira, não é verdade, de mover o coração. É uma maneira de mover o coração, de mover o afeto, não é verdade? De mover o afeto, de elevar o coração. Então, digo, eu acho que a riqueza daquilo que você e o Percival trouxeram, ela é enorme, mas também para a gente pensar, na verdade, vamos chamar assim, não é?
da interdisciplinariedade necessária entre arte e o discurso sobre Deus. Não é? Sem essa cumplicidade, na verdade, a fé vai se esvaindo e o encontro com Deus vai sendo, se não impossibilitado, dificultado em muitas coisas. Então, muito obrigado. Eu quisera, nesse momento, passar para umas breves considerações a palavra à professora Hilda Souto, não é? Que é, atualmente, além de artista plástica e mestre em artes visuais, ela é doutorando em teologia pela PUC Paraná, se assim eu entendi. Então, Hilda, eu passo a palavra a você para as suas breves considerações, por favor, e em seguida nós faremos, então, as perguntas que a professora Márcia certamente terá aí diante dela. Por favor, Hilda. Obrigada, Padre Contieri, é uma alegria sempre grande encontrá-lo. Obrigada, professor Percival, obrigada, professor Gabriel, vocês são a minha bibliografia ambulante. Eu sempre leio e sempre vou me referindo a vocês em tudo aquilo que eu tenho feito e estudado. Obrigada ao museu e à Unirio, nas pessoas que já foram declaradas aqui tantas vezes. Vocês sabem do meu carinho por vocês e por essas tardes maravilhosas. Eu estou um pouco engasgada, porque é muita coisa, né? É impossível a gente traduzir aquilo que a gente pensa, né? Precisaria digerir tudo isso. Eu não vou fazer, talvez, uma consideração, mas talvez depois eu possa até arriscar uma pergunta. Posso, professora Elias? Posso arriscar? E eu vou me colocar como pesquisadora e doutoranda, né, agora, e que já fez mestrado em artes visuais e agora está fazendo um doutorado em teologia, a importância de uma área e da outra, né? Como essas duas áreas se complementam de uma forma absurda, né? Não tem como eu fiquei pensando, é impossível eu ter vivido ou continuar vivendo, né, com o mestrado sem me apoiar agora na teologia. E nesse sentido, eu acho que os olhos têm vida própria, então eu olho para o professor Percival, que sempre é uma provocação, esse fundo que ele está ali, né, ele faz isso de propósito com a gente, mas também olho para o fundo que tem o Padre Contieri, né, que são dois quadros que têm uma linguagem distinta daquela do professor Percival. Então, a gente pode perceber nesses dois visuais que a gente tem a questão da arte, né? Da arte sacra e da arte como um movimento mesmo, como já dizia e descreveu tão bem o professor Gabriel. Eu queria perguntar, né, para os professores, e obviamente também se o padre Contieri se sentir à vontade para responder, como que nós, pesquisadores, né, podemos então conciliar, né, a questão da arte, né, e a questão da teologia, que são duas coisas intrínsecas e ligadas, né, como um cordão umbilical mesmo, sem que a gente possa romper, né, com um e com o outro, né, e o outro, sendo que um precisa do outro, né, para que a gente não fique só no conceito, né, que a gente também possa encarnar uma arte, que a gente possa fazer uma teologia também, uma teologia encarnada, né, porque no doutorado eu sempre fico assim pensando, a gente lê artigos maravilhosos, autores maravilhosos, mas como trazer isso? Outro dia eu vi essa expressão e foi muito importante para mim, como trazer isso para uma teologia prática, que é justamente, acho que isso que a igreja pede dos artistas, né? Então, eu gostaria que vocês comentassem a respeito dessas pesquisas futuras, né, que a gente pode fazer, aliando, obviamente, esses conceitos de arte e de teologia. Obviamente, o que o Gabriel falou magistralmente, eu vou repetir, porque eu anotei, né? Então, para que o ministério ele se torne artístico, ele precisa de uma experiência de fé adulta com o ressuscitado, né?
Isso me tocou profundamente, porque, na verdade, a gente, nesse embate com a matéria, né, como dizia o professor Percival também, né, nesse embate com a matéria, a gente tem o embate com o criador também dessa matéria, né? E essas coisas vão aparecendo dentro da gente, e essas questões, esses conceitos, precisam ser esclarecidos dentro da pesquisa em arte, né? Porque a gente pode sim falar da matéria, mas a gente precisa falar do conteúdo dessa matéria, da vida que essa matéria, de que essa matéria tem, dos traços, né, que a gente emite fazendo um desenho, que a gente emite fazendo... Isso tudo tem, essa linha tem vida, né? Esses volumes têm vida. E que vida é essa? Né? Eu ficava me perguntando sobre isso. Se vocês quiserem comentar, e inclusive estendo essa questão ao Padre Contieri também, eu ficaria muito feliz. E muito obrigada novamente.